pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você quiser nos conhecer, casanarrocha.com é o nosso site que visa edificar e abençoar a sua vida, e ali você pode ficar conectado conosco, conhecer aquilo que Deus vem fazendo através da nossa vida, do nosso trabalho pastoral, do ministério a nós entregado por Jesus de Nazaré. É uma alegria estar com você nesse momento tão especial, nessa manhã que Deus preparou para nós. E eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. O tema de hoje é Basta uma Palavra do Mestre. Basta uma Palavra do Mestre, e nós vamos partilhar esse breve devocional baseados no Evangelho de Lucas 7:1. Evangelho de Lucas 7:1. Olha o que diz o texto sagrado. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, preste atenção nessa palavra, centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer ao Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, disse o centurião. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem de sujeita autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Eu sou o pastor Giovanni, Luiz Emerman Júnior, e essa é a palavra que Deus tem para nós nessa manhã. Então nós vamos falar, basta uma palavra do Mestre. Que palavra é esta que Jesus quer nos ensinar no dia de hoje? Que lições nós podemos extrair do texto sagrado, Que tipo de informação, aula, ensino, lições nós podemos extrair desse lindo texto da palavra de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o centurião se preocupava com o povo. Era alguém que era do Império Romano, um líder militar à frente, centurião, ou seja, ele tinha pelo menos 100 soldados debaixo dos seus cuidados, mas ele era um homem que, por mais que estava debaixo do Império Romano, ele se preocupava com aqueles que ele servia, se preocupavam com os judeus, com aqueles que faziam parte do povo da qual estavam debaixo do seu cuidado, se preocupava com o povo, de tal maneira que ele, com seus próprios recursos, diz o texto sagrado, construiu uma sinagoga para os judeus. Então ele tinha um coração sensível para com o povo que estava debaixo do seu cuidado, também para com os doentes e necessitados, conforme ali nos ensina o texto sagrado. E você? É alguém preocupado com aqueles que estão debaixo do seu cuidado? E você é alguém preocupado, sensível às necessidades daqueles que estão ao seu redor? Quando tem alguém que sofre do seu lado, como é que você se posiciona? Como é que você reage? O centurião tinha uma atitude correta com aqueles que estavam próximos, com aqueles que estavam ao seu redor. E nós também, como cristãos, precisamos aprender essa linda lição que o texto sagrado nos ensina. Note bem que a fé crescente do centurião acabou atraindo a crescente manifestação de Jesus de Nazaré. Quanto mais a nossa fé cresce, quanto mais nos sensibilizamos diante das necessidades que estão ao nosso redor, maior a manifestação de Jesus através das nossas vidas. Glória a Deus, é o que nós aprendemos aqui no texto sagrado da palavra de Deus. Então, o primeiro princípio que eu gostaria de destacar é isso: Cristo sempre está pronto a nos ajudar.
Cristo sempre está pronto para nos ajudar. Nós vemos aqui a prontidão de Jesus. Jesus, como assim? Ficou pronto para ajudar? Ele prontificou-se em atender os pedidos dos anciãos que estavam ali de Israel, que achavam nesse homem um homem de valor, um homem que havia feito algo de importante para eles. E a Bíblia diz, o texto sagrado diz que Jesus foi com eles, ou seja, Jesus ouviu e se prontificou a ajudar. Cristo leu o coração daquele centurião, mesmo à distância, mesmo sem ter conhecido ele pessoalmente, né, não ter, até então não havia se movido na direção dele. Como Jesus é Deus e é homem, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele leu o coração desse homem e viu a sua verdadeira humildade de longe já, e foi na sua direção. Ele prontamente, Jesus aqui, aceitou a oração desse homem, o pedido desse homem, e também aceitou a fé do coração do centurião. Ele prontamente aceitou isso. Spurgeon diz o seguinte: o amor de Cristo pelos pecadores, o seu esquecimento da sua pessoa, a sua prontidão em nos agradar, o seu desejo em cumprir a sua própria missão, devem nos incentivar em oração a Ele por nós mesmos, mas também em favor de outras pessoas. É o que nós vemos no exemplo do centurião. Essas são palavras de Charles Spurgeon, um grande pregador, o príncipe dos pregadores inglês, que viveu no século XIX. Segundo princípio que nós aprendemos: Cristo é capaz de nos ajudar. Só Cristo é capaz de nos ajudar. Então nós vemos aqui, além da prontidão de Jesus, primeiro princípio, o segundo princípio que aprendemos é a capacitação de Jesus, porque Cristo é capaz de nos ajudar. Ou seja, Cristo não ficou intrigado com aquele caso, com aquele problema. Jesus disse: eu irei e o curarei. Nós vemos a prontidão, mas também a capacitação. Tem até um cântico americano dizendo God is able, ou seja, Deus é capaz. Cristo é capaz de te ajudar, meu irmão. Cristo falou da cura, para ele era algo normal, corriqueiro. A sua vida era assim. A vida de Jesus assegurará na sua vida a cura, a bênção, a restauração, a libertação da parte do Senhor. Se ele vir, ou se ele liberar a palavra poderosa, é a mesma coisa, meus irmãos, é o mesmo poder, porque o importante é Jesus de Nazaré. Ele tem todo o poder, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele é onipresente, ou seja, a sua presença, ela se manifesta em todos os lugares, ou abençoando, ou sustentando, ou então julgando, condenando, disciplinando aqueles que são impenitentes, ou seja, que não se arrependem. Então nós vemos aqui a graça onipotente se movendo com facilidade majestosa. Nós somos preocupados e nervosos, mas o Senhor Jesus é diferente de nós. Ele não é assim, não é ansioso, não é agoniado. Por isso nós temos que aprender com o exemplo de Jesus. A sua conexão com o Pai trazia estabilidade e perfeição em todos os seus atributos, em todas as suas virtudes, em todas as suas qualidades. Por isso nós precisamos ser governados pelo Espírito Santo. Assim como Jesus era cheio do Espírito, da glória de Deus, nós também precisamos ser assim como Ele é. Então, Cristo é capaz de nos ajudar, capacitação, e Cristo está pronto para nos ajudar. O primeiro princípio, prontidão. E o terceiro princípio que nós aprendemos nesse lindo texto é que a fé move o coração de Cristo. A fé move o coração de Cristo. Aqui nós vemos a fé em ação, a fé em ação. Cristo é acostumado a curar por sua palavra através da fé. Sinais e maravilhas são temporários e respondem a um propósito. Mas lembre-se, Cristo, ele opera através da fé, da sua fé. Então tenha fé, confie em Jesus, saiba que Jesus tem poder para fazer, como diz Paulo, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Tanto a fé como a palavra do Senhor são fundamentos, são matérias, para operação de milagres, materiais, elementos que trazem base e fundamento para milagres, prodígios e maravilhas para todos o tempo. Jesus não apareceu pessoalmente diante do doente,
mas ele falou e tudo mudou. E assim pode ser com você também. Jesus liberar uma palavra, falar e tudo acontecer sobre a sua vida. Nós temos um cântico que nós cantamos: a palavra de vitória já foi liberada a nós. E eu quero declarar que a palavra de vitória já foi liberada sobre a sua vida. Creia, receba, tome posse. Se ele falar, tudo pode mudar, tudo pode ser transformado na sua vida. Nós temos aqui um milagre ainda maior, que operou, né? Pode operar também com a presença visível de Jesus. Sim, Jesus pode aparecer de forma visível também, mas geralmente ele opera através da sua palavra poderosa. Bem-aventurado aqueles que creem sem terem visto Jesus, é o que Jesus falou para Tomé, né? Mais bem-aventurados são aqueles que não duvidaram, né? Que não me viram fisicamente, não viram a minha presença manifesta, mas acreditaram em Jesus de Nazaré. Então a verdadeira humildade no coração diz: Senhor, a tua palavra é suficiente para mim. Será que você pode falar isso com seu coração? Jesus, a tua palavra é suficiente para mim, Senhor. O crente se alegra mais na palavra do Senhor do que em todas as outras coisas visíveis. É assim que nós temos que viver. A nossa alegria tem que ser a palavra de Deus. Todas as manhãs mergulharmos na palavra de Deus. Todos os dias aprendemos com a palavra de Deus e crescemos em fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O crente se alegra mais na palavra do Senhor do que qualquer coisa nesse mundo. Tudo que nós precisamos, meus amados, é uma palavra do Mestre. Basta uma palavra do Mestre. Mestre, isso já nos basta. Creia na palavra, creia nas promessas de Deus. Essa é a base em quem confiamos. Usemos a palavra, oremos a palavra com a motivação correta diante de Deus, na presença do Senhor, em oração, adoração, meditação da palavra, em jejum, em comunhão com os irmãos e também no serviço às pessoas, as 6 disciplinas espirituais, para que nós possamos crescer, evoluir, progredir no conhecimento, na graça, em estatura e em maturidade diante de Deus. Jeremias 1,12, Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus faz questão de honrar a sua própria palavra. As promessas de Deus podem acontecer na sua vida, querido. Basta uma palavra do Mestre e tudo pode ser modificado pelo poder de Deus. 1 Pedro 2,6, terminando aqui: pois está assim nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, ou seja, Jesus de Nazaré, eleita e preciosa. Jesus é esse, o eleito do Pai, o precioso Mestre, Senhor e Salvador. E quem nela crer, ou seja, quem crê nessa pedra angular, um símbolo de Jesus, a pedra de esquina, a pedra rejeitada pelos construtores, quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Então, meu irmão, se você crê em Jesus, se você confia na palavra, se você se alegra com a palavra de Deus, você pode ter certeza, meu irmão, Deus fará coisas lindas na sua vida. O poder de Deus será liberado dos céus sobre a terra, sobre você. Então, siga-nos nas redes sociais, continue conectado conosco. Deus irá fazer grandes coisas por mim e por você. Eu sou o pastor Giovanni, trouxe essa palavra maravilhosa de Deus para o seu coração. Quero orar, terminar orando pela sua vida. Entre no nosso site, casanarrocha.com, tenho certeza que você será tremendamente edificado. Nós temos artigos, vídeos, áudios, nós temos muito material ali abençoado para abençoar o seu coração. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, que a unção do alto venha sobre a sua vida e Deus derrame ricas bênçãos sobre nós, é o que nós te pedimos, ó Senhor, de todo o coração. Pai, manifesta a tua glória, a tua graça, a tua unção sobre aqueles que me ouvem. Pai, nós aprendemos hoje que Cristo sempre está pronto a nos ajudar. Nós vemos a prontidão do Mestre. Nós também aprendemos hoje que Cristo é capaz de nos ajudar, ou seja, Ele é capacitado pelo Pai. Assim como nós somos capacitados por Ele para agirmos debaixo da unção e da direção do Espírito Santo. E nós aprendemos que a fé move o coração de Cristo, faz crescer a nossa fé,
uma fé corajosa em tempos difíceis que estamos vivendo, uma fé pujante, uma fé que cresce e se desenvolve através das disciplinas espirituais, opera maravilhas, assim como esse centurião reconheceu quem era o Cristo, reconheceu a autoridade do Cristo, reconheceu a sua indignidade, a sua pecaminosidade, mas também reconheceu e colocou a fé em Jesus de Nazaré. Possamos viver nessa dimensão, com essa autoridade, com esse poder, com essa fé em Jesus, porque aquele que crê em ti jamais será confundido, jamais será decepcionado, jamais será envergonhado. A tua palavra diz: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Senhor, nós queremos te honrar através da nossa fé. Opera milagres e maravilhas em favor daqueles que sofrem, aqueles que estão no leito das UTIs, nos hospitais, ó Deus, aqueles que estão na frente da batalha, em meio a essa pandemia. Derrama a tua glória, protege, livra-os de todo mal, tenha compaixão, ó Deus, age com a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, os teus anjos estejam curando, operando, manifestando sinais, prodígios e maravilhas. Também, ó Deus, consola com teu Espírito Santo, com o Paracleto, o ajudador, consola aqueles que foram enlutados em meio a toda essa peste perniciosa, em meio a toda essa pandemia generalizada, esse caos, que possamos estar firmes e fortes no Senhor. As consolações do Espírito Santo venham sobre aqueles que estão sofrendo, Pai. A alegria do Senhor seja a nossa força, Pai, e haja todos os dias um renovo do Senhor, a graça, o poder, unção, sinais, maravilhas. Ó Deus, as janelas do céu se abram sobre os dizimistas, sobre os ofertantes, sobre aqueles que, movidos pelo Espírito Santo, estiverem semeando, manifestando a tua graça, a tua glória, a tua unção sobre nós. Pai, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Derrama, Pai, a tua glória sobre o teu povo. Ó Deus, manifesta a tua unção e o teu poder, é o que nós te pedimos de todo o coração. Derramando, Pai, esta glória, essa graça, essa unção sobre as vidas das pessoas. Libera a palavra de vitória, que a palavra de vitória já seja liberada sobre nós, e que pela fé nós tomemos posse de tudo aquilo que o Jesus de Nazaré tem para nós. Em ti confiamos, em ti cremos, em ti veremos sinais, prodígios e maravilhas, a manifestação da tua graça, do teu amor, das tuas consolações, misericórdias, compaixão, da tua bênção sobre nós, é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe, louvado seja o Senhor. Um abração, meu querido, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Amém e amém.